capítulos que antecedem, os capítulos 7, 6 e 5, são os capítulos que falam sobre o Sermão do Monte, ou conhecido Sermão da Montanha, onde Jesus estabelece todo o seu código e ética do reino que ele veio trazer como uma realidade na vida das pessoas. E ao longo de alguns dias, ele ensina, escrutina, disseca, pormenoriza, detalha todos os aspectos acerca do reino de Deus. Muitos ensinos. Nós temos as bem-aventuranças, nós temos as similitudes, nós temos a oração que se deve orar, nós temos Jesus nos ensinando a não sermos hipócritas, religiosos, apenas superficiais, mas termos através da oração uma profunda vida com Deus. E então o evento imediatamente que antecede esse episódio do capítulo 8 é o evento do Sermão da Montanha, em que Jesus sobe na montanha e, rodeado de uma grande multidão, ele ensina os preceitos mais comezinhos do reino de Deus. Então, após esse ensino, nós temos o início do capítulo 8. E o que é o início do capítulo 8? Senão a prática de tudo que ele nos ensinou. Porque não adianta nada nós aprendermos na teoria e não colocarmos em prática. De nada adianta nós enchermos a nossa mente de uma profusão de conhecimento e não desdobrarmos isso em ações práticas. Porque senão fica só na cabeça. E tudo que você aprende e não pratica, qual que é o efeito subsequente do aprendizado não praticado? Quando você aprende algo e não pratica, o que acontece em seguida? Esquecimento. Evangelho não praticado. Ô, pastor Jair, o senhor está aqui, rapaz, que benção. Glória a Deus. Pai do Senhor, pastor. Eita, que coisa boa. Agora eu fiquei feliz. Eita, Jesus é bom, né? Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente passa pela provação, é para a casa de Deus que a gente vem. Porque fala assim, anunciarei as tuas obras na tua casa. O salmista diz assim, certamente viverei e não morrerei, e na tua casa contarei as tuas obras. Está aqui, ó, o pastor. Louvado seja Deus. Tudo que você aprende e não pratica, o efeito subsequente é esquecimento. Evangelho aprendido e não praticado é evangelho esquecido. E a Bíblia, o apóstolo São Tiago nos ensina, nos instrui de maneira límpida e cristalina na Epístola Universal ao Tiago, de São Tiago, dizendo que sede, portanto, não apenas ouvintes, não apenas meros espectadores, não apenas meros clientes. Você não é cliente, irmão, você veio aqui para aprender algo e para que o Evangelho defina, revolucione a tua maneira de viver, a tua vida moral, a tua vida emocional, a tua vida em todos os aspectos, familiar, conjugal, todas as dimensões da nossa vida entabulada no preceito do Evangelho,
É isso que nós precisamos, senão cai no esquecimento. Então Jesus ensina, nós temos com Jesus aula teórica e depois vamos para o campo da prática. Jesus não ensina e depois deixa a coisa ao léu. Na Assembleia de Deus, a gente aprende a pregar. Como? Pregando. Você quer pregar? Você aprende pregando. Você não aprende vendo os outros pregar, você aprende fazendo. Louvado seja Deus. Você aprende a evangelizar, não adianta fazer curso. Eu tenho aqui muitos cursos, seminários de evangelismo pessoal, como que evangeliza, como que ganha almas. Você tem várias apostilas, tem ali uma constelação de diplomas disso e daquilo, e não coloca em prática. Não adianta, de nada adianta. Mas aqui no capítulo 8, depois de ensinar, ele vai nos instruir de como viver a prática do reino. E eu preciso ter um termômetro para ver se aprendeu ou não aprendeu. Será que você parou para pensar, será que tudo aquilo que eu estou vivendo na igreja, ao longo dos anos na igreja, está sendo traduzido, está se transmutando, está se transformando numa realidade prática? Ou eu apenas vivo uma vida na igreja e fora da igreja é outra vida? Será que a minha vida na igreja e a minha vida familiar é uma vida dissociada? É uma vida que não tem, são duas vidas? Uma coisa aqui, outra coisa ali? Será que algumas coisas só valem aqui dentro da igreja? Será que é isso? Nós vamos ser apenas peixe de aquário ou nós vamos ser peixe que vai nadar nos rios bravios da vida? Você já viu que tubarão, tem gente que cria tubarão em aquário. Tubarão em aquário fica pititico. Pititico. Tubarão em aquário não cresce. Tubarão de aquário não desenvolve. Tubarão de aquário é nanico. Tubarão de aquário não desenvolve a sua vocação predatória, aguerrida. A valentia dele é enclausurada pelo aquário. Ele serve apenas para ornamento. Mas na prática ele tem uma natureza embutida, mas que foi atrofiada. Será que você não é igual ao tubarão de aquário? Eu me pergunto, porque eu preciso ir para a rua, eu preciso pregar, eu preciso viver, eu preciso sacudir esse mundo. Nós precisamos falar do amor de Deus, nós precisamos viver a realidade do Evangelho. Precisa ter dentro de nós uma paixão verdadeira, porque senão a gente fica convencido e não convertido. A gente fica intelectualmente embasado, com um cabedal de argumento mental, mas quando chega na prática não funciona. Vocês estão me entendendo? Digam amém aí. É o de ensino, irmão. Então Jesus ensinou o Sermão do Monte, um monte de coisa Jesus falou. Muitas coisas ele ensinou. Agora, no capítulo 8, descendo do monte. Saiu do monte, descendo do monte. O que acontece? Ele desce do monte, a multidão com ele. A multidão que ouviu, a multidão que viu ele ensinar, a multidão que assistiu toda aquela proeza, porque diz que o ensino de Jesus se destacava em relação ao ensino dos escribas e dos fariseus. Porque Jesus falava como que tendo autoridade. Às vezes eu me pego pensando, reiteradas vezes, quando eu passo por esse texto, o que o texto quer dizer realmente quando ele diz que o ensino dele não se equiparava com o ensino dos escribas e nem dos fariseus, porque ele falava como que tendo autoridade. Autoridade, irmão,
é o peso que a palavra, eu posso dizer uma coisa, e outra pessoa vem e diz a mesma coisa. Você já viu a história do pastor avançado em idade e do jovem teólogo que acabou de sair do seminário? E o jovem, os dois foram convidados para falar em público, e o jovem pastor, recém-saído do seminário, todo empolgado, com uma extensa bagagem acadêmica, teológica, assumiu a tribuna, com toda aquela compostura aprendida no seminário, e foi pregar sobre o Salmo de número 23. E ali ele dissecou todos os meandros da teologia e aquela coisa. E o público assistindo, admirado, vendo aquele jovem argumentar com tanto arrojo. E em seguida, o velho pastor abriu o Salmo 23 e começou a declamar, tão somente declamar o Salmo 23. Mas ele declamou de um jeito tão profundo, de uma maneira tão íntima. Ele falou aquilo com uma vivência tão profunda, tão impactante, que ao passo que ele ia dizendo o Salmo 23, as pessoas iam se emocionando e arrancando lágrimas, e as pessoas iam se compungindo. E então, alguém perguntou qual é a diferença entre os dois. Aí alguém disse, é porque um conhece o salmo do pastor e o outro conhece o pastor do salmo. Então, quando diz que Jesus falava como que tendo autoridade, é que ele sabia por experiência própria, ele vivia o que pregava, ele não falava de coisas que ele não sabia, não falava de coisas distantes, mirabolantes, fantasiosas, ele falava daquilo que ele verdadeiramente vivia, na carne viva. Ele sabe o que é orar, não porque ele conhece a teologia da oração, mas é porque ele sabe o que é ficar 1, 2, 3 horas de joelho enterrado no chão até receber a resposta do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus! Descendo do monte, seguiu uma grande multidão. E o versículo 2, então, eles descem do monte e a multidão seguindo Jesus. No versículo 2, eis que veio um leproso. Olha só, Jesus desce do monte e ao encontro dele vem um leproso. Os irmãos sabem muito bem que a pior doença daqueles tempos, a mais estigmatizante das doenças daquela época, era a lepra. A lepra era uma doença altamente contagiosa. As pessoas morriam de medo de pegar por ser contaminado com a lepra, e a lepra causava a morte social, porque a pessoa não podia mais viver em família, conviver em sociedade. Então, a pessoa que tinha lepra tinha que tinha que viver isolado da sociedade. Naquela época não tinha leprosário, então eles iam para os lugares ermos, desérticos, cavernas, e ali eles viviam. A lepra tomava toda a parte do corpo da pessoa, ela ficava em estado visivelmente repugnante, então ela causava um impacto de repugnância em quem olhava para a pessoa. E a pessoa tinha medo de ficar daquele jeito quando olhava para o leproso. E o leproso tinha que viver fora da cidade, dos termos, dos limites da cidade,
as cidades eram demarcadas para que eles não invadissem um lugar proibido, senão eles eram mortos, e ela era obrigada a colocar um badalo, um sino no pescoço, e quando ele ouvisse a aproximação de alguma pessoa, ele era obrigado a tocar o sino e gritar bem alto, dizendo leproso, leproso, para que as pessoas fugissem. Então essa era a realidade existencial do leproso. E Jesus vinha descendo do monte e um leproso vinha ao encontro dele. O leproso chegou ao encontro dele. E a Bíblia diz assim: e eis que veio um leproso e o adorou. E durante todos os capítulos que eu vos mencionei, 5, 6 e 7, em que Jesus fala para a multidão, não há sequer um único vestígio em que qualquer um da multidão, dos limpinhos, dos bonitinhos, de cabelo penteado, com perfuminho da natura, nenhum deles, não há qualquer resquício, vestígio de que algum deles adorou Jesus. A multidão estava lá, ouvindo, se alimentando, recebendo. Que coisa linda, que ensino maravilhoso, que mensagem esfuziante. Olha, esse sabe pregar, hein? Ó, que pregadorzaço, hein? Mas nenhum deles não há no texto nenhuma menção. Então, assim, quando não há adoração por quem pode, por quem tem razões para adorar, você acha que você tem razão para adorar a Deus? Há motivo na tua vida para adorar a Deus? Será que você tem motivo para adorar a Deus? Sua saúde está boa? Você tem voz para adorar a Deus? Seus pulmões estão bons? Seu coração está batendo direitinho? Você chegou aqui na igreja, você veio do quê? A maioria das pessoas, a maciça maioria das pessoas chegaram aqui do quê? De carro próprio. Carro novo e carro bom. Colocou o carro na guia de sargento na rua, como a maioria do pessoal faz? Não, colocou no estacionamento privativo. E chega aqui, irmão, não dá um glória. Porque de certo tudo isso não vale nada. E quando a multidão não glorifica, Deus vai levantar alguém para glorificar. Então aqui tem um contraste. Aqui tem um contraste gritante, porque o texto é sutil, minucioso. O texto grita sem falar. O texto dá na cara da multidão. O texto não fala nada, mas ele rasga na cara da multidão. Por quê? Porque quando a multidão não adora, Deus vai levantar alguém para adorar. E Deus vai levantar alguém para adorar que não tem motivo para adorar. Porque para adorar, irmão, quem adora a Deus de verdade, não precisa nem de motivo. Se está bom, ele dá glória. E se não está bom, ele desvia. Se não está bom, ele pede a credencial dele. Ele fala que vai mudar de igreja. Ou se está ruim, ele fala, conta comigo, Senhor, está ruim, mas eu vim aqui para dar glória ao nome do Senhor. E eu pergunto para o senhor, para a senhora que está aqui nessa noite, quem é você nesse texto? Você está do lado de cá ou você é aquele que adora com motivo, sem motivo? Tá bom, tá ruim, ganhou, perdeu? Ou é só quando você está na crista da onda? Quando as coisas estão indo de vento em popa? Ou quando a coisa vira um revés? Mas ele aqui tem motivo. A vida dele aqui é fácil. E você percebe que o leproso chega e é instintivo. E veio um leproso e o adorou. O leproso não perguntou nada, nem perguntou se podia. E a gente sabe, irmão, eu e você, a gente sabe. Os senhores sabem. Os senhores têm conhecimento teológico, a igreja é ensinada, vocês sabem que não podia. Mas ele adorou sem poder. Ele podia adorar. Ele podia chegar perto de Jesus lá, não podia. Tinha lei.
Tinha a lei no livro de Levítico, no capítulo 14, é taxativa, é categórica, ele não pode. Mas é o confronto entre a lei e a graça. Pergunto para você, quem é que vai ganhar? Na queda de braço da lei e da graça, quem vai ganhar? É a lei ou é a graça? É claro que é a graça, irmão, não pode, mas ele adora, está proibido, tem uma lei que proíbe, mas a lei não vai prevalecer. Quem veio de verdade para adorar, ele não pode adorar, não pode. Além de não ter motivos pessoais, existe uma proibição taxativa. Rabacandarabacai. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Ele correu e adorou. E alguém podia dizer assim, mas não pode, rapaz, não pode. Onde já se viu? Onde já se viu um negócio assim? Porque tem gente, irmão, não falta gente para se incomodar com quem adora. Tem gente que parece que tem misericórdia. Tem gente que fica assim, indignado com quem adora. Parece que a adoração, glória a Deus, anda ofendendo umas certas pessoas. Tem pessoas que andam se ofendendo com glória a Deus e aleluia. Irmão, larga disso, irmão. Vem para cá, vem para o lado do fogo. Não, aqui não tem lugar para oposição, não, irmão. Pelo amor de Deus. Aqui não tem lugar para oposição, não. Aqui tem lugar para adorador. Nós viemos aqui engrandecer o nome do Senhor. Nós viemos aqui para adorar a Deus. Aleluia. Nós precisamos entender a essência do Evangelho, o impacto do Evangelho. A multidão ouviu Jesus, aprendeu, entendeu e não adora. Tem tudo para adorar e não faz. Tem tudo para fazer e fica inventando desculpa. Tem tudo para servir a Deus. Tem igreja boa, tem pastor que cuida, tem mensagem, tem escola dominical, tem culto, tem orquestra, tem grupo disso, grupo daquilo. Irmãos, você só não faz porque não quer e ainda se ofende por qualquer coisa. Nessa noite, que o Senhor tenha misericórdia de você, meu querido. Deus te deu irmão, tem muita gente que hoje está querendo. Hoje você despreza. Hoje você arruma um monte de desculpa. Mas pode chegar um dia. Hoje você tem carro bom, pode colocar combustível, vem. Pode fazer. Tem condições. Jesus te abençoou. Você era pobre, irmão. Você arrastava o gato pelo rabo. Não tinha onde cair morto. Deus te enriqueceu, te deu condições. Boa. Mas olha só, pode ser que essas coisas se invertam. Aí chegar um dia que você vai querer e não vai. Dá mais. Pode chegar um dia que não dá mais. Não. Acabou aqui, ó. Eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude até o fim. Me sustenta, Senhor, na tua graça. Chegou e adorou. E na adoração, porque tem gente que está muito... Olha só, ele podia ter chegado e ao invés de adorar, ele podia pedir. Porque se alguém precisa, é esse camarada aqui. Ele precisa. Ele não podia pedir. Seria um pedido justo. Mas ao invés de pedir, ele adorou. Ele não chegou pedindo. Você está entendendo, irmão, a coisa? E aí, quando ele chega, ele adora e diz, Senhor, a primeira palavra que sai da boca dele, ele adora e depois fala, Senhor. Isso aqui é forte, irmão. Ele é mesmo Senhor? Ele é ou não é Senhor? Ele é o teu Senhor? Você está mesmo a fim de tê-lo como
Senhor. Ou ele é Senhor só quando interessa. Mas olha a palavra desse homem, Senhor. Senhor. Aleluia. A primeira palavra que sai da boca dele, que ecoa daquele leproso, é Senhor. Alguém podia dizer assim: se ele é Senhor, por que você está desse jeito? Se ele é Senhor, por que você está passando por isso? Se ele é Senhor, por que a tua vida ficou arrebentada desse jeito? Senhor! Aleluia! Senhor! Glória ao nome do Senhor. O que Deus é para você? Você já viu a história das novas correntes teológicas? Eu preciso falar isso para vocês. As pessoas, não, a gente tem que determinar. Você tem que declarar. Declara aí porque você tem promessa. Declara aí porque você é o filho do rei. Declara aí porque você é o cara. Porque você é um escolhido. E Deus tem que fazer. Tem até um hino que diz, ele tem que fazer. Eu não aguento essas coisas. Esses hinos que falam que Deus tem que fazer, irmão, Deus não tem nada. Deus não tem que fazer nada. Ele não é Senhor porque Ele faz ou deixa de fazer. Ele é Senhor porque é Senhor. Nós não estamos aqui em função do que Ele faz. Eu não vim aqui atrás do que Ele faz. Tem gente perdendo tempo. Tem pessoas que estão atrás do que Deus faz. Então, se está fazendo lá, então corre lá. Feito um bobo. Atrás do que Deus faz. Mas Senhor é o que Ele é, não é o que Ele faz. Se você está afim do que Deus faz, então você está perdendo tempo. Porque Ele faz. Mas não é porque Ele faz. Você entendeu? Ele faz, mas não é porque Ele faz. O que Ele é não depende do que Ele faz. Mas o que Ele faz depende do que Ele é. Tem gente que está zureta na vida espiritual porque está correndo atrás do que Ele faz. Ele tem que fazer. Se Deus... Não, senão eu vou ficar decepcionado, decepcionada. Tem gente ainda que fala, você tem que colocar Deus contra a parede. É isso, irmão? Está certo isso aí? O que o leproso disse aqui? O leproso tem que ensinar nós. Você não vai aprender com um professor gabaritado. Você não vai aprender com um professor... Hoje aqui não é o dia de aprender com um professor PhD. Hoje aqui é o dia de aprender com o leproso. Como é que adora? E o que Deus é para você, se Deus é pelo que Ele faz, então Deus não passa de um empregado teu e meu, mas Deus não é empregado meu e teu, Deus é o Senhor, e se Ele é Senhor, nós estamos aqui porque Ele é Senhor, e nós somos servos, e servos está aqui para servir e obedecer àquele que é Senhor. Não chama Jesus de Jesus. E se ele chamasse, não estava errado. Mas ele chama de Senhor. A primeira palavra é Senhor. Glória a Deus. E ele diz assim, porque ele podia estar doidinho para pedir logo a benção dele. Se tem alguém que precisa de benção aqui, é esse moço. Se tem alguém aqui que precisa de uma cura, é esse moço. Se tem alguém que está sofrendo aqui nessa história, é esse moço.
E esse moço já podia chegar: Senhor, eu estou sofrendo, Senhor, o meu problema é grande, Senhor, o meu problema é insolúvel, a minha doença é incurável, eu preciso, e eu quero, e se o Senhor não me socorrer, eu estou lascado, e não sei o que. Ele podia colocar aqui, começar a desfiar um monte de queixo, um monte de reclamação, um monte de lenga-lenga, um monte de cantilena, e uma por uma, e todas elas com boas razões. É isso que eu preciso que você entenda, porque eu estou animado nessa noite para falar a palavra para você. E todas com boas razões. Senhor, se quiseres. Irmão, isso aqui é duro, irmão. Eu leio esse texto machuca por dentro. Porque ele fala: se quiseres, ou seja, Senhor, se for o caso, eu continuo leproso, eu continuo sem beijar minha filha, sem beijar minha esposa, eu continuo sem abraçar os meus amigos pelo resto da minha vida, eu continuo do jeito que eu estou, mas o Senhor não vai deixar de ser o meu Senhor. Então, essa história dele aqui, ele leva às últimas consequências. Senhor, se quiseres. É se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, Ele faz. E se Ele não quiser? E se quiser? Você está disposto a servir a Deus sem nada para ganhar? Porque é assim, irmão. A gente fala: aceita Jesus e você vai receber uma chuva de bênção. Aceita Jesus que tem um carro 0 quilômetro esperando. Aceita Jesus que você vai ganhar carro, casa, roupa lavada, sei lá, vai ganhar. Eu quero ganhar, Jesus, eu quero a bênção. Mas aqui é o seguinte, aprende com o leproso aqui, irmão. Quem está falando é leproso, ele precisa. Mas ele fala: Senhor, se quiseres. Então aqui, irmãos, o texto, permita que isso mude a tua mentalidade acerca das coisas da igreja. Permita que esse texto penetre no teu coração, porque isso é libertador. Porque nós queremos medir a fé pelo resultado. Nós queremos medir o desempenho da fé, da igreja. E ele está dizendo: se quiseres. Eu estou aqui, Senhor, se o Senhor quiser. E é duro dizer, se quiseres, é duro dizer isso na condição que ele está. Talvez para você não é nem tão difícil. Mas se quiseres, ou seja, eu estou disposto a viver plenamente, sem nenhuma reserva, a tua vontade para a minha vida. Porque a gente quer impor a nossa vontade. E Deus, irmão, de uma coisa eu sei acerca de Deus. Eu não sei quase nada acerca de Deus, mas de uma coisa eu sei. E eu vou falar para vocês agora. Deus não cria filho mimado. Filho com Deus tem que crescer. Você quer ser filho de Deus? Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia diz que Deus disciplina e repreende os que amam, os que são chamados de filho. E ele não está nem aí com bastardo. É bastardo? Não tem, meu negócio não é com bastardo, não. É filho. Então tem que crescer, porque Deus não cria filho mimado. E filho mimado é mimado quando o pai se dispõe a fazer tudo o que ele faz. E o dia que não dá para fazer, por qualquer motivo, ele pronta um pampeiro. Que nem às vezes a Luciane conta que o Marquinho foi no mercado com ela quando era pequenininho, aí ela quis comprar e ele se jogou no chão. Aí já foi ali mesmo a zambada nas pernas. Já apanhou mesmo no mercado.
Por quê? Porque se você for criar filho mimado, você vai ter adultos, os piores adultos são os que foram mimados, que tiveram tudo, tem tudo, mas não valoriza nada. E Deus não quer criar filho mimado, não. Por isso que está dizendo, se quiseres, se o Senhor quiser, se Ele quiser, Ele te dá. Se Ele quiser, Ele confirma. Mas se Ele não quiser, nós estamos aqui para glorificar. Agora, qual que é a revelação? Qual que é a grande revelação? É que Deus, na vontade dEle, olha só, tem pessoas que tem gente que tem medo da vontade de Deus. Irmãos, eu tenho medo é da minha vontade. Aonde a minha vontade, a minha cabeçudice pode me levar. Às vezes eu sou cabeçudo, impulsivo, nervoso. Eu tenho medo da minha vontade. Porque a vontade de Deus vai te levar para onde você jamais um dia foi capaz de imaginar. A vontade de Deus não passa por caminhos fáceis. A vontade de Deus não passa por tranquilidades, muitas vezes por caminhos acidentados, por percalços, por desditas, por vicissitudes. Todavia, é a vontade de Deus que fez José ser governador. Quando José teve sonho das estrelas, quando José teve sonho dos feixes, você acha que aquela alegoria dos sonhos, o simbolismo dos sonhos, era capaz de dar uma noção da realidade que ele ia viver? Jamais! Os sonhos serão compatíveis com a realidade. Porque a vontade de Deus passa por caminhos dificultosos, porém a vontade de Deus é que nos levará à vitória. E a vitória é inimaginável. A vitória que você jamais foi capaz de um dia imaginar na tua mente. Porque Deus tem bênção para você, mas bênção de acordo com a vontade dEle. E quando eu imponho a Deus a minha vontade, aí eu saio da vontade soberana. E eu já falei isso aqui, vou falar de novo, porque a gente tem que falar de novo as coisas. A gente sai da soberana para a permissiva. E esses dias eu falei lá nas nações. Por que Deus, o Saul, foi o rei que o povo pediu para Deus? O povo escolheu Saul. E qual que era a vontade de Deus para o povo? Era ele mesmo. Deus queria ter uma teocracia, era o governo direto, sem nenhuma dinastia. Mas o povo quis o governo direto de Deus? Não. O povo quis ser igual às outras nações vizinhas. E quis então um governo monárquico. E pediu. E o Saul reflete o quê? Saul é o governo que reflete o povo. E Deus permitiu. E deu certo. Prosperou. No começo até que foi quebra-gai. E depois, um desastre. Um desastre, uma tragédia. Por quê? Porque Deus deu o livre-arbítrio. E você pode fazer que nem esse leproso e dizer assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me deixar limpo. Pode tornar-me limpo. E a Bíblia diz, qual foi a reação de Jesus? Estou terminando já. O que Jesus disse? Qual foi a resposta de Jesus? Duas. A resposta de Jesus foram duas.
uma sinestésica. Eu vou explicar, calma aí, eu estou falando sinestésica porque eu não achei outra palavra. Daqui eu já vou. E outra, verbal. Porque Jesus poderia ter dito alguma coisa verbalmente para ele, mas não. Jesus teve uma reação corporal. Sinestesia é do corpo. É a reação do corpo. É a inteligência do corpo. É a comunicação do corpo. Perceba. O que ele disse para Jesus? Se quiseres. Então é para eu fazer o que eu quero, a minha vontade? Então a minha vontade, ao invés de Jesus falar para ele assim diretamente, imediatamente, tudo bem, então seja curado e fique limpo. Não. Jesus estendeu a mão e tocou. Existe uma diferença entre o que você precisa e o que você quer. Ele queria ser curado, mas o que ele precisava? Daquilo que há muito, muito, muito tempo ele não tinha, que era o quê? Um aperto de mão, um abraço, se sentir valorizado de novo, se sentir aceito. Irmão, vem comigo na palavra, pelo amor de Deus, você precisa sentir isso que eu estou sentindo agora. Por quê? Porque Jesus podia ter curado ele e abraçado ele depois de limpo. Depois de limpo, até eu abraço um leproso limpo. Mas Jesus tocou nele do jeito que ele estava. Você pode dar glória a Deus, irmão? Ele precisava ser aceito, mas ele precisava ser aceito na condição que ele estava, imundo, fedorento, contaminado, com as feridas purulentas, minando pus. Jesus foi e tocou, e ele sentiu aceito do jeito que ele era. Eu sou irmão, ele fedia a carniça. Você sabe o que é um ser humano fedendo uma carniça? Pútrido. Estava podre o homem. E Jesus podia falar assim, seja curado. E aí ele ficar limpo, que nem a pele de um bebê. Aí Jesus ia lá e dá um abraço nele. Isso é aceitação? Aí eu falo para você, existe diferença entre o que você quer e o que você precisa. Porque a cura não é apenas uma cura física, externa, estereotipada. Não é apenas uma cura visual, estética, cosmética. Mas é uma cura profunda. Eita, lamanabacandarabagai. Jesus toca nele e depois fala para ele, eu quero. Essa sempre foi a minha vontade para. Olha só que coisa linda. Essa sempre foi a minha vontade para você. No meu plano, você sempre foi limpo. No meu plano, você é para ser curado, para dar glória a Deus e aleluia. Você me adorou leproso. Agora vai me adorar limpinho. Você me adorou leproso. Aí, olha só o que ele fala para o moço. Disse-lhe Jesus, não diga para ninguém, porque não falta gente invejoso para querer estragar a cabeça dos outros, viu, irmão? E Jesus é muito esperto. Jesus primeiro, não fala com ninguém não. Fala com ninguém não, porque não falta gente picareta. Mas na igreja? Não é na igreja, irmão. Eu não estou falando para quem não é da igreja, não. Estou falando na igreja. Não falta gente vigarista para querer enxuriçar os outros, né, pastor Evandro? Está aqui, ó. Não fala para ninguém. Mostra-te ao sacerdote. Você me adorou leproso. Um dia, o sacerdote decretou a tua exclusão. Um
um dia o sacerdote assinou o teu degredo, você foi degredado. Agora, esse mesmo sacerdote vai ter que te receber de volta. Aleluia. Se apresenta a Ele do jeito que está na lei. Irmão, o que eu disse para vocês? Tinha uma lei que não deixava ele adorar. Ele era proibido. Era proibida, a lei não deixava. E quem venceu, a lei ou a graça? A graça. Mas a graça manda a gente sair fora da lei? A graça manda a gente chutar a lei? A graça manda a gente viver a revelia da lei? A graça manda a gente viver ao arrepio da lei? Não! Não, senhor, não, senhora! Essa história de vir e ficar do jeito que quer não cola não, irmão. Porque Jesus falou, você era proibido pela lei. Então vem aqui. A graça venceu. Para que a gente pudesse viver, pela graça, o cumprimento da lei. Volta lá, porque você vai viver a lei na tua vida. Louvado seja Deus. Amém.